Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui com o programa Ivan Martins, aqui pela Astral TV, sempre trazendo pessoas incríveis, artistas, escritores, espiritualistas, né? E hoje eu trago, gente, uma pessoa incrível, alguém que eu conheço há muitos anos, alguém que tem uma carreira jornalística maravilhosa, de muito trabalho, muita luta, não tem nada fácil, não tem almoço grátis, a vida é trabalho. E hoje eu estou aqui com Samira, que todo mundo conhece, Samira Chahine? Chahine. Samira Chahine, né? Tão querida que eu fui descobrir que você me seguia nas redes sociais, eu demorei, porque eu sabia da Samira, mas não sabia da Chahine. Eu falei assim, é a minha amiga Samira. Bem-vinda, querida. Obrigada, que bom ter você pelo aqui. Convite. Que bom, né? Que bom, viu? Tantas vezes estive com você, agora você está comigo. Olha que maravilha. E os nossos bate-papos da tarde, que delícia, né? Longos e agora bate-papos. Várias entrevistas. E agora eu tô aqui. Fazíamos parte da mesma família, a gente ainda faz, né? Eu acho que faz, porque se passou pela minha bancada, já é da família. Já é da família. Porque eu, como vocês sabem, estive durante muitos anos ali na Vibe Mundial, né? Uma casa que eu amo muito, respeito, né? E lá nós fazíamos, sempre estávamos juntos. Então eu falava assim, Samira, que dia que eu vou lá? Exatamente. Mas ele ia toda quinta-feira e a gente tomava café, batia papo. Era uma festa, não era? Mas a entrevista sempre era um primor, né? Era uma festa, era muito boa. Samira é uma grande comunicadora, e você sabe disso, Obrigada. né? E vocês que nos acompanham, sabe, do trabalho da Samira. Samira, quantos anos é na Rádio Mundial? Na Vibe Mundial, eu comecei na Mundial, né? Agora é Vibe Mundial. É Vibe Mundial, também comecei na Rádio Mundial ainda. 23 anos, eu entrei em 2000. Uma menina, acabou de formar, foi pra Vibe. Pela Rádio Mundial na época. Foi um pouquinho depois, antes eu passei pela Rádio Oficina. Eu fiz rádio shopping, eu fiz eventos, eu cheguei a viajar com eventos de rádio, já era do rádio. Não tinha como. E com rádio a oportunidade. É apaixonante. Bom, eu sou apaixonada por rádio desde criança. E eu não tinha noção, eu demorei para entender a vocação. E o dia que eu entendi, eu falei, é isso que eu quero. O rádio traz muitas saudades. Eu tenho saudades do rádio. Porque a comunicação, eu tive outras oportunidades de rádio na minha vida, mas o rádio é sempre uma saudade, é sempre um amor, né? É um amor. A gente faz porque gosta de fazer. Certeza, é muito bom fazer rádio. As circunstâncias da vida, às vezes, vai para aqui, vai para ali, mas o amor fica. O rádio, ele é tão apaixonante que grandes locutores que passaram pelo rádio de São Paulo, que é do qual eu posso falar, foram para a TV e não demoraram na TV. Voltaram para o rádio, haja salvas exceções. Haja salvas exceções. Alguns realmente se deram muito bem na TV, mas o rádio sempre fez parte. O rádio ele tem um alcance maior. O rádio tem um alcance maior. O rádio, ele além de ele ter 100 anos, né? Ele é um centenário maravilhoso. O rádio tem uma história maravilhosa e quando a gente pensa na comunicação, o rádio ele evoluiu junto com a nossa sociedade. Sim. Nós fazemos parte disso. E todo mundo tem uma lembrança de infância, de adolescência referente ao rádio. Principalmente a nossa geração. Exatamente. Né? Lembra muito da mãe, da avó, do pai, cada um tinha uma programação. Nós só temos 30 anos, viu, gente? Mas o meu pai, ele tinha uma opção do rádio, o meu avô outra, a minha avó outra, a minha mãe outra. E a gente vai prestando atenção naquilo tudo e a gente parte para a Rádio Jovem. Eu acompanhei a FM aqui em São Paulo. Por trabalhar na Rádio Oficina, eu acabei conhecendo muito da história do rádio e, lógico, também do FM, né? Principalmente do FM. Então, quando eu fui para a Vibe Mundial, quando eu fui para a Mundial, para mim eu falei, uau, agora eu vou realizar de verdade um sonho de jornalista. Eu poderia dar certo, como não.
E Só que tamo Deus, aí. né? E Tamo muito aí. bem. Tem quantos anos a Vibe Mundial? A Vibe Mundial fez 30 anos. Fez 30 anos como Vibe já, né? Não, como Rádio Mundial Como Rádio espiritualista. Mundial. Teve uma transição, Tem uma transição. aí. O espiritualismo, quando entra Gasparetto... Por volta de 95, Você talvez. já estava lá? Não, eu entrei em 2000. Você entrou em 2000. Tem uma turma lá que já estava lá e continua. Continua, na época de Gasparetto ainda. Na época, sim. Quando eu cheguei, a rádio já tinha alguns anos, e 8 anos, 7, 8 anos, e assim, a programação já era totalmente voltada ao esoterismo, à autoajuda, ao autoconhecimento. Foi um boom. Numa época incrível, né? Uma época que o mundo estava voltado muito Não a isso. se tinha muito, Como né? está voltando agora, né? Tem uma diferença, Tem, né? Eu acho que o mundo ele tá pedindo também que você se volte mais para a espiritualidade no todo, No todo. né? E talvez hoje sem tantos rótulos, né? Eu acho que foi muito difícil lá atrás, viu? Eu não acompanhei. Quando eu entrei, a coisa já andava. Mas a gente imagina, em 93, por exemplo, onde a gente nem tinha muitos livros. Imagina terapeutas esotéricos numa rádio falando Sim. de todo esse universo que é maravilhoso. A gente conhecia a astrologia das previsões que ouvíamos em outras rádios ou que líamos no jornal e Sim. revista, e hoje a gente tem plena noção do que é a astrologia. Sim, conhecimento profundo, né? E não tem o preconceito que você falou. Não tem. Eu estou nessa história desde sempre, colocando assim, mas conscientemente trabalhando desde 84. 30 anos. Trabalhando. Esses 30 aninhos de idade, com esses olhos. Trabalhando, né? Trabalhando. Agora, vivenciando desde os 3 anos de idade. Não tem como. Então, naquela época, era muito louco mesmo, era muito difícil, porque tudo eram livros, e cursos, e isso demanda dinheiro. Então, de repente, vem uma rádio especializada nisso, traz todos os grandes da época, porque tinham pessoas incríveis, muitas delas ainda entre nós. Sim. Né? Deve ter sido assim uma coisa fantástica. Eu acompanho de alguns anos para cá, né? Um pouco antes de eu vir para a Vibe Mundial, mesmo porque eu não estava morando aqui. Né? Mas bendita Mas tecnologia, né? Bendita tecnologia. Que nos permite estudar à distância e ouvir. Porque eu vejo que a rádio, muita gente chama os programas... eu ouvi aquela palestra. Sim, aquela Muita palestra. gente ouve, né, se refere aos programas... Aula? Aula, sim. Porque, gente, é uma aula. Eu tenho clientes da Itália. Eu tenho clientes da Itália que são pessoas que foram para lá, viverem lá, elas me chamam de maestro, de professor. Olha que interessante. Me chamam de maestro, não é? Porque tinham acesso através de TV, de rádio web, essas coisas, que a pessoa entra, né, pela web e ouve os programas. É incrível isso. Gente no mundo inteiro escuta essa rádio. Exatamente. Não e é os rádios mais antigos, tem a turma que é louca por bandas, né, de rádio e a terceira faixa. Faixas diferentes, MW, coisas que a gente nem entende. É um outro universo. Acessava lá, nós já na Vibe Mundial recebemos era carta, né? Sim. Era carta, adorávamos receber carta. E falando, ouvinte, sei lá, da Alemanha, Japão, que acessava Japão, e a gente mandava pelo correio, adesivos, caneta. E quantas pessoas que a gente atende consulta hoje, assim, por videochamada, que escutam a gente na Europa, que escutam a gente no Aliás, Portugal. eu até acho que lá fora eles acabam ouvindo com mais propriedade. Com mais propriedade, exatamente. Não é? E quando eles querem se dirigir a você, ele não vai medir esforços, ele vai fazer isso imediatamente. É o que eu falo, gente. É como você vai para Mystic Fair, alguma coisa, e a pessoa chega e fala assim, Ivan Martins dá aquele abraço gostoso. Ai, que delícia! Você sabe de onde veio esse abraço, né? Fala assim, eu te escuto há tanto tempo, aquela coisa toda. Então, é essa beleza toda do rádio. Jornalismo, quando... Porque, despertou? gente, é faculdade. A faculdade de jornalismo,
Hoje se faz faculdade de jornalismo com muita facilidade até, né? Não era essa história na sua época. Não, né? Quando eu prestei só tínhamos 3 faculdades em São Paulo. Em São Paulo, nós estamos falando de um país dentro do país. Não é? País, né? Assim, e quando eu prestei, eu sabia que eu queria jornalismo. E era muito difícil fazer a faculdade. A faculdade era uma faculdade difícil? A faculdade era uma faculdade difícil, dependendo do que é difícil, para quando você tem o dom, né? Ah, sim. Aqueles 2 primeiros anos realmente são os primeiros. Traz muitas exigências, São muito difíceis por ter muita demanda também, sim, e muito tema que você nunca imaginou que fosse estudar, claro. Por exemplo. Jornalismo, área de humanas, e tinha estatística. Ah, sim. Não é verdade? Nem sei se ainda tem hoje. Deve ter, né? Espero que tenha. Deve ter, por causa de pesquisas. A gente lida com isso. Mas aí, infelizmente, no decorrer dos tempos, a gente se deparou com a questão do diploma. E hoje, eu não sei como estão as faculdades. Eu espero até que estejam melhores. Sabe por quê? Porque se ela oferece um diploma, eu preciso garantir que este diploma ele seja de muito respeito e muita autoridade quando eu vou apresentar para uma empresa. Nós temos uma questão no Brasil sobre jornalismo, eu não sei se é mundial, eu tenho informação do Brasil. Sobre a questão de que muita gente, assim como eu não sou formado nem televisão, nem rádio. E está aqui. E faço isso há muito tempo. Então, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Não saia daí, porque depois do nosso pequeno intervalo, o assunto vai decolar. É polêmica? Até daqui a pouco. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta com Samira, minha querida amiga, repórter, jornalista. Ela trabalha hoje na Vibe Mundial. Hoje não, né, gente? 23 anos, como já tínhamos comentado. Samira, a gente estava falando há pouco a respeito dessa questão das faculdades de jornalismo. E quantos não jornalistas, né? Quantas pessoas não formadas em rádio e TV, assim como eu, que não sou formado nessa área, faço, né? E como as faculdades falham, muitas vezes, no preparo desses profissionais para encararem a vida real. Não atrás das câmeras, mas muitas vezes na frente das câmeras. Não na parte técnica do rádio, mas no microfone da rádio, se apresentando, enfim. O que acontece, Samira? Eu acredito que, como tudo, né, acaba sendo muito matéria dada e vamos à prática depois, Sim. Né? Mas, na verdade, pelo menos quando eu olho para a faculdade de jornalismo, não estou falando da faculdade de rádio e TV, tá bom? Porque aí talvez seja diferente. Eu acho que não há na grade curricular questões importantes a respeito da locução, do improviso, mesmo na aula de rádio, por mais que tenha, você vai fazer um trabalho e você vai apresentar. E vai apresentar no microfone, vai ter tela, vai estar tudo bonitinho. Só que não tem a técnica passo a passo.
E isso, tá, a gente pode dizer que com o dia a dia é bem legal. Aprende no tapa. Eu aprendi no tapa. Eu aprendi no tapa e é verdade isso. Nossa, querida, Você nossa. também, né? No caso de não jornalistas, quando há, por exemplo, você está aqui fazendo esse trabalho e você conhece o assunto que você aborda numa TV específica, Sim. que trata tudo que é referente a boas energias, Sim. alto astral. Quando você vai falar, por exemplo, em cultura, economia, política, eu preciso ter um especialista. Precisa ter. O especialista que vai me dar respaldo. O jornalista, ele vai se especializar. Mas se eu coloco, por exemplo, uma pessoa que além da prática jornalística tem uma formação em economia, por exemplo, ele vai me explicar com propriedade até didática. Sim, com certeza. Entendeu? Então, essa é uma questão que a gente pode olhar. Agora, quando a gente olha para o movimento atual de tecnologia, de internet, as redes sociais, né, onde todo mundo é fotógrafo, todo mundo é locutor, todo mundo é apresentador, todo mundo é DJ. É isso. Nós estamos vivendo um tempo... Só que todo mundo, um dia vai separar esse joio do trigo, né? A gente está vivendo uma transição aí. Quando a gente olha para este universo, se você está num bate-papo, por exemplo, está apresentando de uma forma descontraída, não tão informativa, está colocando sua opinião, está num bate-papo, é uma coisa. Quando você começa a partir para o lado só da entrevista, aonde entram as técnicas? Existem técnicas de entrevistar. Com certeza. Não é verdade? Sempre. E por mais técnica que você aprenda, o teu dia a dia vai te dar o know-how. A realidade é outra, né? A realidade é sempre outra em qualquer carreira, né? Em qualquer carreira. Em qualquer carreira. O dia a dia, lógico, eu 23 anos atrás, 30 anos atrás, era outra. Né? Eu não tinha habilidade no improviso, eu não tinha habilidade, de repente, em ter pergunta rápida na cabeça. Como nós temos que ter improviso, né? Em tudo. O tempo todo. E agora com a TV, é trabalhar a tua imagem com a TV, é você se dirigir ao público de uma forma mais... Inclusive, você tem um programa nessa emissora também. O Mundial e Você tá aqui, né? Tá aqui, o Mundial e Você. O Edu Scarfon me deu esse presente junto com Lucia Abreu e Paulo Abreu. Um beijo para todos. E falando, gente, falando no seu programa, Mundial e Você, você vem de uma estrutura familiar, religiosa, né? Você é de origem muçulmana. Uhum. E de repente você se vê dentro de uma rádio com todos nós, né? Bruxos, feiticeiros e afins, né? Astrólogos, tarólogos. E você se vê num universo muito diferente da sua formação. Como foi isso? Como é isso? Para mim é maravilhoso. Sabe por que eu acho que é maravilhoso? Porque é a Samira que está lá. É o ser humano que está lá. A religião não sou eu. Sim. Né? Ela faz parte de mim. Eu sigo vários preceitos da religião. Claro. Eu respeito, mas eu olho também de uma outra forma. Espiritualidade não envolve todas as religiões também? Tudo. Envolve todas e não professa nenhuma. Exatamente. E nem confessa nenhuma. Quando eu olho com este carinho para minha religião, mas eu não esqueço da tua, somos um. Empatia. É empatia e você me ensina e eu te ensino. A partir do entendimento do que é espiritualidade, do que é religião, não só no significado da palavra, mas no colocar no meu dia a dia. Se existem tantas religiões no mundo, nenhuma é verdade absoluta. Não. Cada uma é a sua verdade. É o seu dia a dia. É o que faz sentido para você. O que explica, por exemplo, pessoas mudarem de religião tantas vezes. Até se encontrarem ou não se encontrarem. Em nenhuma. Em nenhuma. E quando a gente fala do esoterismo, eu estou falando de religião? Não. O islamismo também não tem o seu lado esotérico, místico? Tem.
o sufismo. Tem. E algumas coisas bem pesadas, inclusive. A partir do momento que eu começo a entender tudo isso, eu trago para mim o que me alimenta. Entendeu? E toda a minha curiosidade de jornalista me foi uma chave, né? Vai buscar ali, vai buscar aqui. E eu não deixo de seguir a minha religião da mesma forma que eu não deixo de me relacionar com as outras pessoas. Um muçulmano muito querido, um amigo muito querido, que por acaso era muçulmano, é muçulmano. Ele é um farmacêutico incrível, uma pessoa incrível, um professor universitário. Um dia alguém falou assim, mas como é que você pode aceitar um amigo do candomblé, que era um outro amigo nosso? Eles cultuam isso, aquilo. Ele falou assim, você sabia que os muçulmanos têm uma crença em algo chamado jin, uma coisa assim? Ele falou, você sabe o que é isso? Ele falou, não. Ele falou, é como se fosse um elemental. É como se fosse ele é uma mistura de anjo com demônio, que ele realiza desejos. E ele é extremamente sexual. Aí o cara falou, mas isso é Exu. Ele falou, bem-vindo. Ele falou, bem-vindo. Ele falou, como é que eu posso julgar no outro o que meu povo, de alguma forma, acredita? Sim. Então, eu achei lindo isso, né? Porque é essa compreensão. É cultural. Né? É cultural. Então, você põe o amor acima de tudo, né? Tem que pôr o amor acima de tudo e também, muito do que eu acredito, você também acredita? Sim. E quando a gente une todos os livros sagrados, ou no nosso bate-papo, você está muito cigano hoje. Totalmente. Eu sou louca pelo povo cigano. Por que você acha que eu botei essa camisa vermelha para você? Eu sou louca pelos beduínos. Eu acho incrível. E quem ditou o Alcorão? Arcanjo Gabriel. Então pronto, né? Não é? Então, quando a gente fala dos anjos, dos arcanjos, das histórias bíblicas, inclusive, que o Alcorão traz, Alcorão cita Jesus, Alcorão cita Maria. E com respeito. E com respeito. Com muito respeito. Com respeito imenso. São todos profetas, são todos parte da nossa vida. Se as pessoas soubessem, eu amo. Se as pessoas soubessem, eu toco nesse assunto, porque eu já falei com vocês sobre isso no seu programa umas 2 vezes, e vou falar aqui de novo. Se as pessoas soubessem como é amoroso, né? Essa nação do Islã, como esse povo é amoroso, como esse povo fala de amor, né? Não confundam, né? Extremismos, porque o extremismo é ruim em qualquer lugar. O povo muçulmano não é isso, gente. É um povo de um coração, de uma bondade. Eu estive em várias casas muçulmanas, né? No Oriente Médio, em vários lugares do mundo. Eu estive em casas de muçulmanos, tenho amigos muçulmanos. Gente, é amor, 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 amor e amor. Amor e gente, amor e gente, amor e muita gente. Muita comida, muita fartura. Né? Muito bem-querer entre as pessoas. Eles são felizes. Eles são felizes dentro daquela cultura e eles respeitam a sua cultura, desde que você respeite a deles, que é básico, porque se desrespeitarem a minha cultura, eu fico nervoso também. Exatamente. Né? Pensa que eu gosto do Estado Islâmico? Pensa que eu gosto dos grupos extremistas? Acho que cada coisa que acontece também acaba deturpando a religião, como já deturpou várias outras. Várias outras. O próprio cristianismo é todo deturpado. Né? Não é verdade? Outras. E a gente tem que olhar com... Jesus é amor e as pessoas pregam tanto ódio, tanta coisa Olha ruim. O que aconteceu com Jesus. Jesus foi crucificado. Olha para toda a história, né, de antes. Toda história, tem que olhar a história. E, assim, entender esse processo, né? Então, eu sempre gosto... eu tenho uma coisa do meu trabalho... que todo mundo que me conhece sabe disso, é um trabalho missionário mesmo. E é falar sobre amor. Falar sobre amor e tirar as quizilas, né? Tirar os espinhos, porque as pessoas se preocupam mais com o espinho do que com a flor, né? Sim. Então se agarram nesses espinhos, se transformam em espinhos também. A pessoa que se fere, fere os outros, né? Com certeza, né? E como a flor é bela. E como uma flor no teu jardim alegra todo o quarteirão. Não é verdade? Mas tem quem grita só por causa dos espinhos. E não tem jeito, quem grite por causa dos espinhos. Não tem jeito. Mas por quê? Porque não olha para situações com amor e nem delicadeza e às vezes nem amor próprio. Não é verdade? O amor próprio é a grande dificuldade. É a maior dificuldade hoje.
E a gente tem ouvido falar muito na questão do amor próprio. E se amar é o princípio de tudo. E se amar é se ouvir, é entender o que está sentindo, é trazer todos os sentidos, os 5 sentidos que nós temos, para perto mesmo e não viver no automático. Não nasci para ser robô. Exatamente. Gente, era conversa para muitas horas, mas é que é tão rapidinho. E eu tenho só uma coisa para te dizer. Eu tenho muito respeito pelo seu trabalho. Tenho um carinho imenso por tudo que a gente já viveu juntos. Gratidão por ter vindo até aqui. Eu sei que para você não é fácil sair nesse horário da tarde. E para vocês, gente, eu deixo a minha mensagem de hoje, que é muito simples, né? Quando o Deus que habita em mim respeita o Deus que habita em você, nós estamos falando do único Deus possível, né? Que é aquele que tudo olha, que tudo vê e a todos nós simplesmente ama. E essa é a lição. Amem muito, porque por consequência serão muito amados. Então, que a luz esteja com vocês de forma especial hoje e sempre. E gratidão mais uma vez, Samira. Te agradeço. Até a semana que vem. Tchau.